Amém. Estamos na penúltima aula e eu espero que a gente consiga fazer essa apreensão desse todo, né? Agora, deixando como ponto mais alto, de fato, essas últimas duas aulas, a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, mais uma vez. Hoje a gente vai ver aí o movimento que o evangelista faz para que a gente compreenda aí essa realidade teológica, né, de Jesus como sendo esse templo, né, por onde nós entramos, nos aproximamos do Pai e estamos no Pai. João capítulo 2, eu quero que alguém leia bem alto aí para nós, do versículo 13 ao 22. Amém. Deixa eu fazer você prestar atenção aqui no versículo 21, porque normalmente quando nós lemos os evangelhos, nós não nos atemos ao ponto de vista do narrador. Então, alguns insights, algumas colocações que o narrador faz, e o ponto de vista do narrador é o ponto de vista divino, é o ponto de vista de Deus, certo? Não sei se você já parou para pensar nisso. Então, quando você está lendo lá a narrativa, e aí o narrador diz assim, e no coração ele estava pensando isso e isso. Isso é o ponto de vista do narrador. O narrador está dizendo que quando aconteceu tal coisa, determinada pessoa tinha a intenção é algo profundamente interno, certo? Quem pode narrar a intenção de alguém? Deus. Então, quando ler as narrativas, qualquer uma que seja, estamos tratando do Evangelho, não deixe de perceber as explicações do narrador. João, no versículo 21, oferece exatamente aqui uma explicação do ponto de vista do narrador. Ele, porém, estava falando sobre o santuário do seu corpo. Jesus não deu essa explicação. Jesus não falou sobre isso. Jesus não estava dizendo quando disse, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus só falou, porque as metáforas que Jesus usava era para que aqueles que o Senhor escolheu e deu do seu Espírito para crer, crescem e compreendessem, e para aqueles que não, a coisa ficasse cada vez mais confusa. Então, se você não percebeu, no domingo passado não, o outro, quando nós terminamos, nós estávamos tratando sobre quando Jesus realizou o milagre de transformar água em vinho. Aquele milagre
ele faz exatamente, aquele sinal acontece exatamente no 7º dia da semana, e transformando a água que estavam nos odres em vinho. E aqueles odres que para os judeus representavam, assim como o Antigo Testamento usa essas figuras muitas vezes, representava toda a estrutura da aliança. A estrutura da aliança que era preenchida pelo próprio Senhor, a vida que estava na estrutura da antiga aliança, no Antigo Testamento, era o próprio Espírito de Deus conduzindo o seu povo, e agora na nova aliança, no seu sangue, aquela água transformou-se no sangue. Jesus estava apontando exatamente para tudo isso que o ministério dele representava, a nova aliança no seu sangue, e agora o povo de Deus recebendo essa promessa das bodas do Cordeiro no seu sangue, que é o sangue da nova aliança. João traz esses esclarecimentos. Nesse 7º dia, então, depois desse sinal que Jesus dá na festa de noivado, o texto diz que ele segue para Jerusalém. Quando é que ele segue para Jerusalém? Qual é o tempo? E João diz: durante a Páscoa. Observe. Durante a Páscoa, para onde Jesus foi? Para o que aconteceu na narrativa que ele acabou de ler? Chegou em Jerusalém e ele entrou no templo. E o que é que ele fez no templo? Meteu o cacete, pau na muleira de todo mundo, disse assim: vocês transformaram isso aqui numa feira, vocês não entenderam nada. E aí, a pergunta que João narra, observe, João está narrando, muitas coisas foram ditas, querido. Quando Jesus estava lá com as orragas de corda, derrubando, virando os tabuleiros das mesas, quebrando as gaiolas que estavam lá com as pombas, você acha que todo mundo ficou só assistindo, olhando, calado? Mas o que o narrador, o evangelista, traz para a gente é que uma pergunta foi feita a ele. Questionaram a ele sobre a autoridade dele. Com que autoridade você faz? E então, resposta de Jesus: destruir, e em 3 dias eu vou reconstruir. A ignorância dos ignorantes faz com que as perguntas sejam feitas em tons, é sempre assim, num tom irônico, colocando o que afirma num lugar bem assim, como que humilhando, né, colocando para baixo. O tempo que esse negócio aqui foi construído, meu querido, você está me dizendo que vai construir em 3 dias? Aí vem a explicação do narrador. Ele estava falando do seu corpo. Olha, aquele templo que Deus estabeleceu que seria o lugar para a adoração, que era a habitação de Deus e que era o lugar da congregação. Não esqueça desses 2 aspectos do templo, e a gente trabalhou isso lá atrás. Primeiro, ele se tornou o lugar da habitação de Deus. Depois, a problemática para que ele fosse a congregação do povo resolveu-se mediante o sacrifício do Cordeiro. Então, a partir de então, o templo não foi só habitação de Deus, como foi também congregação do povo, entre o povo e com Deus. E por que congregação entre eles? Porque eles estavam em Deus. Congregando-se em Deus, congregamo-nos uns com os outros. Não há outra forma, querido e querida, de nós termos comunhão. Nós somos umas pestes. Só temos comunhão se estivermos em Deus e em sua palavra.
Não tem nada mais que possa manter a nossa unidade. Nada mais que possa nos manter unidos. Então, observe. Nós temos aqui esses termos explícitos do que o evangelista João quer demonstrar, certo? E observe. Primeiro, a acusação que é feita sobre Cristo, Evangelho de Marcos, leia aí, capítulo 14. Por causa disso que Jesus está falando aqui, e o evangelista João narra para a gente, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 57 e 58, uma acusação falsa é feita a respeito de Cristo, quando ele está sendo interrogado. Leia para mim, dois versículos aí, 57 e 58. A acusação era falsa? Vamos lá? Por que não era falsa? Oi? Porque ele afirmou isso. Ia falar? Oi? Eles estavam testificando falsamente. Por que era falsa? A explicação do evangelista é o foro íntimo, eles não conheciam. Eles só conheciam o foro externo. Mas calma, para o entendimento teológico chegar, é preciso que você lembre-se quais foram exatamente as palavras de Jesus. Ele disse: eu destruirei. É o que é isso? Qual a diferença de uma coisa para outra? Oi? Ele é imperativo, ele está dizendo: destruam. É isso? Volta lá para João. Aleluia. Jesus, na Páscoa, vai para o templo e diz assim: destruam, porque em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Olha o desenvolvimento, querido, da revelação. O que Jesus está dizendo é: acabou. Pega essa antiga aliança, pega essa estrutura. Ele acabou de fazer isso com os odres lá na festa do noivado. Aí ele pôs um vinho novo naquele lugar. Disse assim: o que vem agora na segunda aliança, na nova aliança, olha, muito melhor. E esse é o testemunho de todos os participantes da festa. Eles dizem: mas que vinho maravilhoso! Como assim? O melhor vinho vem no final da festa? Normalmente o vinho bom vem primeiro, porque depois que está todo mundo bebo, bota qualquer coisa aí que eles bebem. Não é assim? É isso que está sendo implícito lá, querido, naquela afirmação. Festa é festa, qualquer época, em qualquer fase da história. Agora, passa-se então esse milagre, Jesus segue e vai para o templo, na época da Páscoa, e diz assim: destruam isso.
afinal de contas, não serve de mais nada para vocês. Olha o que vocês fizeram já. Por isso que eu vou reconstruir em 3 dias. É uma mistura de afirmação e de verdades que estão ali, no sentido de que vocês têm que destruir isso porque já passou, porque eu já cheguei. E eu é que sou o templo. Logo, quando eu destruir, em 3 dias eu o reconstruirei. Destruam esse templo, porque esse templo já não vale mais nada. Eu sou o templo agora. Então, por isso, a afirmação que estava sendo dita lá em Marcos, quando o acusaram, ela era falsa, porque eles não tinham a compreensão da revelação. Mas a gente anda muito assim também. A gente vive desse jeito também. Muitas vezes sem compreender esta revelação. A gente não sai acusando Jesus por aí, mas muitas vezes, deliberadamente, mal interpretado, a gente vê aquilo como um atentado maldoso, uma coisa que quase chega no limite do erro. Quando você, novo convertido ou não, vamos chamar de neófito, né? Porque neófito pode ser um convertido velho, né? Mas pode continuar sendo neófito. Olha para aquilo e fica naquela sensação assim: será que o Senhor não fez alguma coisa meio estranha aqui, meio exagerada aquele negócio? Não. Ele veio, aquilo perdeu a força, o poder, não tinha mais validade. Chegou a habitação plena de Deus. O próprio Filho de Deus chegou. Entende? Então, o templo do seu corpo haveria de condenar aquele edifício, embora já estivesse condenando a obsolescência. De certa forma, esse termo obsolescência programada que a indústria usa para aquilo que eles produzem hoje, aquela sua televisão que você fez a garantia estendida, e aí você ficou com 2 anos de garantia, você pagou a mais, porque caso ela quebrasse, você estava com ela na garantia. Quando faz 2 anos e 1 dia, ela quebra. Não sei se já aconteceu assim com você. Mas isso é televisão, isso é outros eletrodomésticos. Como eles quebram após a garantia? O nome disso é obsolescência programada. O templo, ele tinha a sua obsolescência programada, porque haveria de vir o dia em que o Filho de Deus, com uma habitação plena de Deus na terra, chegaria. O que Jesus está afirmando, o que Jesus está fazendo, e João está nos dando a narrativa da perspectiva divina, Deus estabeleceu o dia, e aquele dia chegou, e a validade do templo passou, como ele já havia predito, como ele já havia programado. Então, a declaração de Marcos, quando ele afirma desse falso testemunho, abra em Êxodo, capítulo 15, porque essa declaração expressa a esperança significativa de que o verdadeiro templo da habitação de Deus não seria construído por mãos humanas. Êxodo 15, versículo 17. Erga a voz. Que mãos foram essas que estabeleceram?
o templo, o tabernáculo, não foi a mão de Deus lá fazendo. Os homens foram orientados para fazer. Este templo agora não. Concepção pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus vai lá e concebe no ventre de Maria. Não teve participação do homem ali. É santo. Foi feito pela mão de Deus. E ele vem ao mundo e ele é agora a habitação de Deus no mundo. Então, há uma segunda questão que a gente precisa entender, e o Evangelho de João faz isso, ainda no capítulo 2. É que essa referência definitiva ao corpo de Jesus, como o templo, precisa ser compreendida na perspectiva do corpo ressurreto. Enquanto os evangelhos estão narrando a vida de Jesus, nós já estamos ali enxergando aquilo que nós viveríamos em Cristo, o já e o ainda não. Então, ele vive a sua vida aqui, mas a plenitude de toda esta realidade, ela vem agora quando ele tem o seu corpo glorificado. Por quê? Porque as limitações do corpo ainda estavam presentes na vida de Cristo, quando, sendo habitação de Deus, ele ainda não tinha o corpo glorificado, então ele podia morrer. E assim ele fez. E assim aconteceu. Veja, isso é limitação. Limitação que veio após o pecado. Por isso a palavra de Deus diz, ele se fez pecado no nosso lugar. Ele assumiu a condição que nós tínhamos no nosso lugar, para que pelo seu corpo ressurreto, nós agora tivéssemos a condição dele. Ressuscitados em Cristo, então, nós podemos glorificar a Deus nos nossos próprios corpos, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A humanidade não pode ter qualquer acesso à habitação celestial de Deus por meio do corpo de Cristo, a não ser por esse corpo ressurreto. Porque é quando a obra foi completa. Lembra? A dinâmica de Levítico era, o templo tornou-se habitação de Deus. Mas ainda não era a congregação dos santos. Lembra dessa? Não, a gente começou com ela e a gente falou sobre ela lá atrás. Há umas 15 aulas atrás. Agora, essa dinâmica começa a se realizar em Cristo, porque Ele é o templo. Ele encarnou plenitude da habitação de Deus. Mas o povo de Deus não podia ainda tê-lo como a sua congregação. Ainda não estava plenamente nele. Por quê? Porque faltava ainda ele ressuscitar. A mediação da expiação do Cordeiro ser realizada. Como em Levítico, ele tornou-se habitação. O Cordeiro, então, faz a expiação do povo, o sangue é derramado sobre o povo, agora o templo passou a ser congregação. Depois de ser habitação, tornou-se congregação pela mediação do Cordeiro. Cristo, o templo, habitação de Deus, depois da sua expiação, a sua morte na cruz, torna-se também, ressurge da morte, para que seja para nós. E o arrepio vem, se eu fosse pentecostal. Hein? A canela e a... gente, para que eu e você pudéssemos congregar nele. É isso que Paulo diz, que nós estamos em Cristo. E por isso somos um. Por quê? Porque por um só Espírito, um só batismo, nós temos acesso ao Pai. Aí a gente está, como já disse outras vezes,
o fedor que nós exalamos, seria impossível conviver juntos se não fosse pelo Espírito de Deus que está fazendo a mediação e a conexão nossa com o Pai. Nós estamos num mesmo tubo, nós estamos num mesmo canal, e a gente se bate, a gente se encosta, a gente sente o mau hálito e o fedor das axilas um do outro, mas a gente permanece por causa do sangue de Cristo, que faz isso conosco. Se não era esse sangue, já era para a nossa relação. Por isso, querido, lembre-se, Jesus é, como o versículo 22 do capítulo 2 diz, quando ele ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que ele havia dito isso a eles. Olha a narrativa, olha a perspectiva do narrador, olha a explicação de Deus para nós no Evangelho. Ele parte, ele está narrando, mas ele já parte lá para o fim da história, porque ele já viveu a história. Por isso, quando ele morreu e ressuscitou, os discípulos lembraram exatamente daquele momento. Olha só, foi isso o que ele estava dizendo. Eles creram. De um modo único, o Evangelho de João é narrado pela perspectiva do dom dessa ascensão de Cristo e do seu derramamento do Espírito, que é exatamente essa teologia que João expressa para a gente. Eu queria ler um trecho aqui completo, eu tenho pego alguns recortes, mas acho que é importante ler para que a gente tenha bem fixada essa realidade de forma resumida. Usando as categorias com as quais abordamos o livro de Levítico lá atrás, nessas 15 aulas atrás, o autor diz assim: não injustamente, o resultado da encarnação como corpo de Cristo, tornando-se a habitação de Deus, certamente é, por assim dizer, em si mesmo, um lugar de congregação por meio da união das suas duas naturezas, Deus e homem, mas não entre a raça decaída e Deus, não entre aqueles que estão no pecado e Deus. Além do mais, conquanto seja igualmente válido que, ao se encontrarem com Jesus, os seres humanos, fossem eles fariseus ou publicanos, gentios ou judeus, estavam se encontrando com Deus. Encontrar-se com Jesus é encontrar-se com Deus. Ir ao Pai é ir a Cristo. Ir a Cristo é ir ao Pai. No entanto, ele ainda não havia se tornado o meio pelo qual eles poderiam adentrar a presença do Pai para serem reconciliados com Ele, nem para terem união com a divindade. É o seu corpo ressurreto que se torna a tenda da congregação entre a humanidade e Deus. Após isso, na narrativa de João, nós vamos chegar no capítulo 4, que entra de volta a mesma temática. A temática do templo e da adoração volta na narrativa. Ora, isso se chama intencionalidade. João está explicando esses acontecimentos, todo conduzido pela perspectiva da relação templo, habitação de Deus, templo, congregação, tenda da congregação dos santos. E então, João capítulo 4, Jesus, você conhece o texto, mas pode deixar aberto, eu vou pincelar algumas falas aqui. Jesus se encontra com a mulher samaritana, deixa o texto de João 4 aberto, mas eu vou pedir que você abra 3 textos no Antigo Testamento, para a gente tratar um pouco aqui sobre esse poço. Jesus encontra essa mulher no poço de quem?
O texto diz que é o poço de Jacó. Olha só. Vai lá em Gênesis, capítulo 24, versículo 11 e versículo 29. Aliás, versículo 11, leia só esse. O que é que está rolando aí? Você lembra o que é que acontece nesse poço? Acontece uma aliança de noivado. A relação vai se estabelecer ali. O poço é... Abre em Êxodo, capítulo 2, para a gente dar saltos mais amplos. Versículos 16 e 17. Há ainda outra narrativa, Gênesis 29, também tratando exatamente no poço, onde Isaac, Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Os nomes vão... Abraão, Sara, Isaac... Não, a mulher. É Rebeca, não é? Eu ouvi algum nome dizendo outro nome aí, eu disse, não, eu fiquei... Os judeus compreendiam, e esses relatos no poço não é à toa. E na própria tradição judaica, os lugares onde esses noivados aconteciam se dava exatamente em poços de água. Os salmos então cantarão isso, dizendo que o ventre da mulher, daquele que segue ao Senhor, será como... será fértil como um poço de água limpa. E lá eles contraíam esse noivado. Eles estabeleciam a aliança do matrimônio e depois toda a cerimônia se realizava. Jesus, no capítulo 4 de João, encontra a mulher samaritana, onde? No poço. Quantos maridos ela havia tido? O texto diz. Pode ir lá para o texto, você está com o texto aberto aí. Fica com essa cara conjecturando, não. 5. Mas ele diz o quê? Além dos 5 maridos que ela teve, agora ela já estava com outro. 6. Que não era o dela. Observe. E aí agora no poço, Jesus se aproxima dela e começa a tratar do coração dela. Por que João está fazendo isso? A Bíblia diz que Jesus é o que da igreja? O noivo. O que é que a palavra fala sobre o povo de Deus, a igreja? Que nós somos o quê? Adúlteros, idólatras, pecadores. Jesus vai lá e começa a tratar com essa mulher. Sobre o quê? Adoração, o templo, o lugar onde se deve adorar. Mas como ele chegou ao assunto? Perguntando a ela. O quê? Da água. E como é que o assunto do marido rola na história? Olha para o texto. Bereanos. Fala, varão, quero ouvir tua voz. Chama teu marido e vem cá. É porque, sabe, minha situação é feia, Senhor. Eu não a situação essa né? Já tivesse 5,
o que tu estás agora não é teu. Do mesmo jeito que o Senhor faz com a sua igreja. Andas adulterando por aí, né? Eu vim, cheguei. E aí o assunto da adoração começa a desenvolver-se. E ele diz assim, não tem mais aqui, ali, porque o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então esse cenário bíblico comum para noivado é o contexto que João elabora e ressalta para tratar e expor essa verdade. Quando Jesus veio substituir o templo por ele mesmo, João estava dizendo, ele veio resgatar a sua noiva para habitar na sua tenda, para que fôssemos desposados na tenda da congregação. Em Cristo nós podemos entrar. Então ele diz, nossos pais, versículo 21, nossos pais adoravam nesse monte, a mulher diz, né? Mas vós, que são os judeus, dizem que é em Jerusalém, onde se deve adorar. E Jesus manifesta então a sua própria missão, dizendo, creia-me, mulher, a hora está chegando quando não adorarão o Pai, nem aqui, nem ali, nem nesse monte, nem em Jerusalém, que é o Monte Sião. Uma vez mais, o lugar foi substituído por uma pessoa. O lugar da adoração foi substituído por Cristo Jesus. João inicia todo o seu evangelho, abrindo os nossos olhos para a realidade de que Jesus é a tenda da congregação. Ele assumiu o lugar de templo e então tornou-se a nossa própria tenda, onde nós podemos congregar com Deus Pai e uns com os outros. Deixa eu avançar para João 14, mas olha, leia nessa perspectiva e você vai perceber que riqueza vai saltar dos nossos olhos. Mas como a gente precisa acabar na semana que vem, eu quero saltar para João 14, que esse cerne do propósito do Filho, nesses versículos iniciais, do 1 ao 6. Leia para mim. Ganha um sentido melhor quando você lê agora esse versículo tão famoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele foi preparar lugar, sendo ele o próprio templo e a própria tenda da congregação. Ele então diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Anteriormente, no capítulo 8, a gente deu esse salto, mas você pode ir averiguando, Jesus havia dito a eles que iria para o Pai e eles não podiam acompanhá-lo, certo? O texto traz essa narrativa.
No texto do capítulo 8, quem trata com Jesus, se dirige a Jesus, é Pedro. Viu, Pedro? Ele faz duas perguntas. Para onde vais? Mesma coisa que Tomé. A gente não sabe para onde o senhor vai. E o senhor está de novo falando sobre esse negócio que está indo embora. Depois, Pedro diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Capítulo 13 já de João. E aí, capítulo 14, essa mesma questão é reiterada. Ela volta agora pela boca de Tomé, em relação a esse lugar onde ele iria e o caminho até chegar a esse lugar. No versículo 5, agora do capítulo 14. A resposta que Jesus dá para consolar os discípulos é exatamente descrevendo essa jornada para o Pai, descrevendo esse caminho para o Pai, precisando ser entendida nesse contexto daquilo que os judeus chamavam de liturgia do portão. Veja, essa ida que o Senhor está dizendo aos discípulos, na cabeça deles, não é uma coisa totalmente desconecta, desconhecida, mas ela remete à liturgia do portão, para a entrada na presença de Deus. Esse, como é que chama? Recensional, não, que não é procissão, não quero usar essa palavra, procissão. Tem um nome, não, recensional não, gente, fugiu. É um termo para isso, eu não queria usar porque a gente é muito romano, né, aí fica atribuindo a segurar o andor, né, e tudo mais. Então, essa romagem, como é? Não, é recensionário, não. Enfim, vocês já entenderam, né? Amém? Sim? Procissão. Essa liturgia em que todos estão indo, seguindo um processo para a entrada do portão, para a casa de Deus, é aquilo que está sendo remetido à mente dos discípulos quando Jesus está consolando a eles dessa forma, dizendo, eu estou indo para a casa do meu pai e eu vou preparar o lugar, porque o sacerdote fazia isso, ele entrava, ele se consagrava, ele preparava todo o ambiente para depois o povo poder oferecer o seu próprio sacrifício na casa do pai, que é o templo, o lugar da habitação de Deus. Há um teólogo, deixa eu clicar aqui para eu ver o nome dele, porque é interessante, se você quiser anotar, você chegar a ler essa exposição que ele faz também do Evangelho de João, com base no Antigo Testamento, lendo o Evangelho de João a partir do Antigo Testamento, e eu cliquei, mas a coisa não está indo. O nome dele parece aquele antivírus, McAfee, não tem um antivírus? McAfee, sei lá. Quando decidir abrir, eu falo para vocês. Mas ele define de forma ainda mais bela essa relação que há e como que o Senhor Jesus estava imbuído de toda essa realidade da antiga aliança, quando ele diz aos discípulos, é melhor para vocês que eu vá, porque há toda uma revelação de Deus, e todo o decreto de Deus na história, para se cumprir, para que a nossa vida seja então, introduzida na tenda da congregação. Quando Jesus diz que é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito de Deus não virá, o que ele está dizendo é, se eu não for, vocês terão apenas o templo. Se eu não for, o templo, a habitação de Deus, permanece. Mas vocês precisam
fazer do templo a tenda de vocês. Vocês precisam que o templo, a comunhão, a entrada na presença, na casa do Pai, vocês precisam que isso se realize. E por isso eu enviarei o meu Espírito. E então ele diz, esse Espírito guiará, conduzirá vocês a toda a verdade. E o que é a verdade? O que é a vida eterna? Tudo isso é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda essa realidade. Em Cristo e com a sua ressurreição, eu e você podemos entrar na casa do Pai. Onde estão as regras de conduta para a adoração de Deus daqueles que entraram na casa do Pai para adorá-lo? Hebreus nos deixa claro que essas regras já foram estabelecidas no Pentateuco. E durante todos os escritos e profetas, ela veio sendo esclarecida para nós. Mas o que nós, igreja da atualidade, fizemos foi considerar que é possível entrar na casa do Pai e desconsiderar, como Hebreus diz, que terrível coisa é cair nas mãos dele, cair nas mãos de um Deus irado. Lembra do que Jesus faz no templo? Porque eles corromperam a adoração, ele fica irado. Querido e querida, tratar sobre adoração a Deus, culto a Deus, como devemos adorar, não é um assunto do passado. Não é um assunto ultrapassado. Não é um assunto sem importância. Porque a adoração a Deus pode ser recebida por Ele, como pode ser rejeitada. Terrível coisa é ser rejeitado na adoração. Sirvamos a Deus com o coração cheio de temor, lembrando que adorar a Deus e servir a Deus caminham juntos. Porque servir a quem nós não adoramos é condenação, é religião. Mas a gente pode servir como o Evangelho da Graça nos expõe, se nós de fato aprendermos a adorar a Deus como lhe é devido a adoração. E isso está prescrito na sua palavra. É por isso que na palavra os reformadores disseram: temos o princípio regulador do culto. Nada além daquilo que ela já estabeleceu, mas também nada aquém. É por isso que a igreja reformada, um dos seus principais motes era sempre reformando. E a ideia não é inovar, a ideia é retorno às Escrituras. Nós nos reformamos à medida que cada vez mais voltamos a essa palavra que tratamos aqui de manhã, quando só ela é o que nos guia, e quando nós decidimos que só ela é que governará cada um dos nossos pensamentos, motivações, ações, decisões, tudo, só ela e somente ela, nada mais do que ela. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o templo de Deus e a congregação dos santos. Esse é o nosso Jesus, para todo sempre, porque Ele adentrou e por isso eu e você podemos com ousadia entrar pelas portas do Santo dos Santos, porque o nosso Senhor Jesus já pagou os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque os irmãos voltaram para a congregação e podemos congregar juntos de novo. E assim, entre idas e vindas, um dia isso vai acabar. Amém?
ninguém vai precisar ir mais embora da casa do outro, ninguém vai precisar mais ficar se encantando com terras novas e bonitas, né? Lamentando as suas terrinhas. Estaremos com o Pai, porque o Senhor Jesus nos garantiu, de uma vez por todas: na casa do meu Pai há muitas moradas. Seu lugar está guardadinho. Amém? Aconchegante. Muito melhor do que a sua cama, Jorge, que você lá na Europa ficava desejando. Na casa do Pai vai ser muito melhor, não é? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, bondoso Senhor, exaltamos o Teu santo nome, glorificamos o Senhor, porque a Tua obra é perfeita, e rogamos, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a graça de crermos, dá-nos a graça de não duvidarmos, dá-nos a graça de crermos mesmo contra a esperança, para que em nossos lábios possa sempre transbordar as verdades da Tua palavra, para que o mundo creia, para que o mundo ouça, para que os lugares que o Senhor preparou sejam preenchidos por aqueles que ainda faltam ouvir, aqueles que ainda faltam chegar à fé, e que o Senhor nos deu essa responsabilidade de anunciar. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Mantém-nos na firmeza da fé e da Tua palavra, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Cristo, Pai. Amém. Amém.